Bate Meira. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e possui especialização em Psicologia Jurídica, mestranda em Desenvolvimento e Sociedade. Atualmente é professora da Universidade do Contestado, campus de Caçador, professora da Universidade do Contestado, campus de Concórdia, e psicóloga perita do Poder Judiciário de Santa Catarina. Com a palavra, a palestrante, doutora Lídia Rosane Bate Meira. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu venho aqui fazer uma fala para os servidores do Tribunal de Justiça do Estado, a convite do Dr. Laércio, meu amigo de longa data. Já trabalhamos juntos em várias outras oportunidades, né? E eu dizia para o Laércio que eu me sinto mais confortável falando ali com vocês, então eu vou pedir licença à mesa, tá? E eu sou o Laércio e vou me posicionar aqui embaixo. Eu fiquei pensando até sobre a necessidade de usar o microfone, né? De estar falando aqui mais perto com vocês. Então, eu vou me apresentar um pouquinho mais, né? Para que vocês possam me conhecer. Vocês já perceberam, eu não estou muito acostumada com o microfone, então a posição fica meio assim estranha, né? Mas assim, eu sou psicóloga, então eu trabalho há mais ou menos 15 anos com psicologia clínica. E há 10 anos, não, um pouco mais, 11 anos, eu sou psicóloga jurídica, então. Eu sou da primeira turma de psicólogos jurídicos do estado de Santa Catarina. Nós nos formamos em 13, então eu sou uma dessas 13. Então, assim, sou bem da velha guarda, né? Agora já tem mais uma outra turma formada, várias outras, né? Mas eu sou da primeira, então. Eu fiz um breve resumo, para falar um pouquinho sobre saúde, sobre a questão da saúde nas relações de trabalho, né, com assim, uma especificidade bem maior relacionado ao contexto do trabalho de vocês, de todos vocês enquanto servidores, né. A gente, enquanto psicólogo, enquanto profissionais da esfera pública, a gente acaba assim, se ocupando muito de um elemento comum, que eu diria para vocês que é a questão do comportamento humano, da problemática humana, das relações humanas, né? E penso que, de certo modo, eu, enquanto psicóloga, e vocês, enquanto servidores, acabam se ocupando do cuidado, né? E da tentativa de resolução dos problemas que as pessoas por si só e sozinhas não conseguem resolver e precisam de um terceiro para fazer essa intervenção. Tá bom, muito bem. Por onde mais isso vai? Vai no sentido do quanto nós, enquanto profissionais que trabalhamos com o outro, ou mais especificamente com os problemas do outro, né, conseguimos lidar com isso de uma maneira mais tranquila, de modo que isso não gere um sofrimento. E eu vou trazer para vocês alguns dados de 2 dissertações de mestrado que foram feitas no estado do Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, dentro dos fóruns, né, que procuraram avaliar e ver realmente como é a qualidade do trabalho e a qualidade da disposição e da saúde das pessoas que prestam esse tipo de assistência, né, de cuidar do problema dos outros, certo? Eu vou passando os slides e a gente vai conversando sobre eles. Bom, eu começo falando para vocês, então, que o ambiente do trabalho tem se modificado e acompanhado o avanço das tecnologias com mais velocidade do que a capacidade de adaptação dos trabalhadores. Essa é uma constatação de uma das dissertações. No final dos slides aí tem as referências, tá? De onde eu tirei isso que eu estou falando para vocês, tá? As referências bibliográficas, então, das 2 teses, certo? E da bibliografia, o que tem publicado acerca desse tema que eu vou estar conversando com vocês agora, tá? Mas, basicamente, como eu dizia anteriormente, né, nós falamos de uma questão relacionada à adaptação. A gente precisa se adaptar para tudo, né? Para o
trabalho, para a vida cotidiana, para a resolução das nossas questões, das resoluções das questões do outro, né? Então, essa capacidade, muitas vezes, ela chega num limite. E o limite, ele acaba, às vezes, se tornando imperceptível para a pessoa. Quem vai perceber essa limitação ou essas dificuldades é quem convive com a gente. Os nossos colegas dentro do mesmo setor, dentro do mesmo cartório, dentro do mesmo fórum, né? Então, nós vivemos hoje sob uma contínua tensão, não só no ambiente de trabalho, como também na vida em geral, né? Nós somos seres que influenciamos e somos influenciados a todo momento, por tudo que acontece, né? A gente não vive numa bolha isolada. A gente está sempre em constante interação e nos preocupamos com o que a gente vê na mídia, com tudo que envolve a nossa relação humana. A história, então, um pouquinho da história, a história da saúde mental no universo do funcionalismo público brasileiro, nos últimos 30 anos, tem sido marcada, então, por uma organização do trabalho a serviço do desprazer, da depressão e do adoecimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque isso é uma das conclusões que essas duas dissertações, eu peguei só duas, né? Tem muita coisa nesses sites científicos, né? Cielo, Mireme, Lilacs, né? Como eu trabalho nesse ambiente de pesquisa, então isso acaba sendo muito fiel, muito próximo da gente, né? Então, essa é uma das constatações, né, que essas pesquisas trouxeram. Que aquela teoria antiga do de Jures que dizia que o trabalho enobrece o homem, hoje é uma questão bastante discutível, né? Porque o trabalho representa hoje, ou mais especificamente, daquelas pessoas que, assim como eu e vocês, que cuidam dos problemas dos outros, acabam se tornando, muitas vezes, um fardo. Né? O trabalho deixa de ser algo prazeroso, algo de ser bom, para ser um peso na vida da pessoa. Né? Onde ela se sente realmente entristecida, se sente incapaz, muitas vezes, porque não vê uma continuidade, uma resolução, né? Seja por vários fatores que eu vou estar em seguida mostrando para vocês. Os fatores desencadeantes, então, desses sentimentos de desprazer, esses sentimentos de tristeza, que acabam levando a comportamentos desadaptados, né, e ao sofrimento do trabalho, né, que vem contra essa ideia do de Jures de que o trabalho é algo que enobrece, mas que, na verdade, tem sido fonte de sofrimento para quem cuida do outro, de que, então, há uma grande deterioração das condições de trabalho e da imagem do trabalhador do serviço público, né? Quantas vezes vocês já, certamente, muitos de vocês, se não todos, em alguma medida ou de algum modo, já tiveram essa escuta, né, do público que busca pelos atendimentos nos vários níveis e segmentos onde vocês trabalham, e vem com um discurso, digamos assim, de insatisfação, né? Ou de estranheza, ou muitas vezes até com uma certa agressividade, muitas vezes ativa, no sentido de usar palavras, né, para, digamos assim, agredir e responsabilizar muitas vezes aquele servidor, aquele trabalhador que está ali no exercício da sua função, né, tentando desempenhar a sua atividade da melhor forma possível, mas que muitas vezes se vê enredado, enroscado em toda uma linha de trâmites e que ele não consegue muitas vezes se libertar daquilo ali para fazer com que o próprio trabalho, ou que as resoluções, enfim, ou a continuidade daquilo possa seguir com mais rapidez. Outra, responsabilização pelas deficiências também dos serviços e por possíveis crises das instituições públicas. Né? Essa é uma questão, eu acho que daria para a gente falar uma tarde inteira aqui sobre essa questão das crises das instituições, e aí entramos em questões públicas, políticas, enfim, né? Que eu acho que não é o foco neste momento da minha fala. Mas eu tenho certeza que cada um que está aqui sabe do que eu estou querendo trazer.
Outros fatores seriam então, constatados também nessas pesquisas, né, são as questões relacionadas às injustiças no trabalho, né, a desigualdade salarial, a desigualdade na distribuição de tarefas e nas responsabilidades entre os servidores e entre os diferentes setores da instituição. Nós sabemos que o trabalho no judiciário, ele é um trabalho de continuidade e onde existe uma grande necessidade, digamos, do outro, enquanto colega, enquanto serviço, enquanto linha de continuidade, né? E isso, muitas vezes, se tem alguns determinados setores que não funcionam, né, da forma como poderiam funcionar, isso é algo que emperra o trabalho e a vida de todo mundo. E isso é um grande fator desencadeante de estresse, desencadeante de insatisfação, né, que desencadeia assim, dificuldades relacionais entre os próprios colegas, às vezes dentro do mesmo prédio. Né. O volume cumulativo de trabalho. Bom, antigamente eram as pilhas de papel nos processos, né? Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de papel velho, mofado, muitas vezes. Agora são itens e itens e itens e itens digitais, né, na frente da tela do computador, onde você vai passando o cursor assim e vai vendo tem isso, mais isso. Nossa, né? Quanta coisa. Então, na verdade, a digitalização, né, o fato do papel começar a parar de existir não é sinônimo de que o trabalho tenha melhorado ou que tenha se tornado mais rápido, né? Ou que tenha qualquer coisa, né? Não, eu acho que vocês melhor do que eu que trabalham, né, todos os dias estão ali, né, devem saber que isso é realmente uma questão bastante complicada e bastante difícil. Uma fala de um dos servidores que eu copiei, né, coloquei aqui, trouxe para vocês, que eu acho que resume muito bem essa questão que se refere ao sofrimento mesmo, né, à frustração que causa, né. Ele diz assim, você faz e nunca vê o fim. A pessoa trabalha, chega antes e sai depois do horário e nunca consegue dar conta. Então, isso é extremamente frustrante, né. O ser humano, desde que se conhece por ser humano, né, tem uma coisa na nossa natureza que é intrínseca, que é assim, a questão do começo, do meio e do fim. A gente gosta, todos nós gostamos em todos os níveis, né? A gente gosta de começar uma coisa, tem o meio daquela coisa, e bom, agora eu terminei, está pronto, está resolvido, e eu vi a finalização daquilo. Pode não ter ficado muito bom, mas teve essa sequência do começo, do meio e do fim, né? E nessa esfera, desse contexto do trabalho, que vocês todos estão inseridos, isso é um aspecto que não aparece, como se não aparece, ou se aparece muito pouco, né? E isso gera bastante frustração. Então vem essa fala, faz, trabalha, chega antes, sai depois, nunca consegue dar conta. A não valorização do trabalho do servidor, né? Não ver a importância e a necessidade de estar ali, é uma forma também que gera sofrimento, gera frustração. A falta de autonomia no trabalho por conta de que é uma relação de trabalho de dependência, né, entre setores, entre pessoas. Uma estagnação profissional, a angústia de estar na estaca zero, né, que volta um pouquinho para aquela frase anterior daquele servidor lá, né, que você faz e você não sai do chão nunca, não se cria nada novo, né. A questão da opressão, muitas vezes por parte dos superiores, né, um estilo de gerenciamento, um jeito de você administrar o trabalho e as pessoas que estão envolvidas nele, também é um fator que desencadeia sofrimento e frustração. Eu coloquei aqui um item para questionar e conversar um pouco com vocês acerca da questão da estabilidade versus a adaptação, né? A estabilidade no trabalho, né? Todos vocês, pelo que eu entendo, têm essa questão de serem estáveis, né, por serem servidores públicos, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão da adaptação que causa maior ou menor sofrimento. Quanto, mesmo eu sendo estável,
eu me sinto confortável, bem e contente com aquilo que eu faço, todos os dias, apesar de todos aqueles fatores que eu trouxe anteriormente e que talvez, em certa medida, todos vocês, em algum momento, já devem ter sentido. Então, o profissional do setor público, apesar de possuir uma relação de trabalho menos instável, né, de menor exposição ao risco de demissão, também está sujeito às formas de instabilidade, a precarização do trabalho. Eu até estava vendo aqui na mesa, ali na mesa de som, tem um adesivo, enfim, um cartaz que diz assim: Fórum Catarinense de Defesa dos Serviços Públicos, né? Não, PLP 257/2016, basta de precarização do serviço público, o servidor não deve pagar a conta da má gestão, senhor parlamentar, vote não, projetos de lei, parará, né? Então, isso tudo mostra que há uma certa desadaptação, né, em alguma medida, talvez uma medida um pouco maior para alguns, menor para outra, né, mas ela existe e ela é sentida por todos, certamente, que estão aqui. Bom, então, o que isso tudo tem a ver, né? Tem a ver que esses efeitos dessa dificuldade da adaptação, desse sofrimento, dessa frustração decorrente desses fatores que eu trouxe para vocês, ele gera sobre o indivíduo, então, ao longo do tempo, uma forma em que ela se manifesta não mais pela via da palavra, pela via do discurso, mas sim pela via do corpo, né? Como assim pela via do corpo, né? Tudo aquilo que não é dito, que não é resolvido, que gera angústia, que gera sofrimento e que a gente guarda para a gente, em um momento isso vai estourar em algum lugar. Então, estourar como, né? Estoura pela via física, fisiológica. Mais adiante um pouquinho eu vou falar sobre a questão do absenteísmo também, um pouquinho, né? Porque isso, são as faltas, as pessoas começam pelo fato de não ter mais prazer de ir trabalhar, né? Não se sentem mais bem em estar desempenhando aquela função que muitas vezes sonharam e se prepararam, estudaram, enfim, para entrar nesse meio, e quando estão lá, começam a se sentir, digamos assim, não tão mais confortáveis quanto achavam que se sentiriam. Então, a síndrome geral da adaptação, o que é uma síndrome? Né? Síndrome é um conjunto de sinais, é um conjunto de sintomas, são sinalizadores, né? A síndrome geral da adaptação sobre o indivíduo ao longo do tempo compõe um substrato fisiopatológico de doenças psicossomáticas, né? É o que eu acabei de falar. É quando a cabeça da gente não dá mais conta, o nosso corpo começa a gritar, a pedir socorro. E a gente vai ver isso agora em seguida. Eu coloquei aqui, cada órgão do sistema será envolvido e apenado, né? Vai pagar o preço pelas alterações fisiológicas continuadas causadas pelo estresse, de início com apenas funcionais e depois com lesões estruturais. O que é isso, né? Que começa de uma forma bem branda, o sofrimento começa a aparecer de uma maneira mais suave, mas é desencadeante de outras questões, de outras doenças, e que muitas vezes, em grande parte, incapacitam a pessoa permanentemente. As doenças ocupacionais e a psicossomática, né? As doenças ocupacionais seriam as LER-DORTs, né? E a psicossomática são as doenças físicas desencadeadas por problemas psicológicos, por problemas emocionais, ou melhor dizendo, por problemas relacionados à adaptação da vida da pessoa ao trabalho. Então, quando uma pessoa experimenta altos níveis de ansiedade durante tempo prolongado, seu bem-estar psicológico se encontra seriamente prejudicado. Muito bem, o que é isso? O que é a ansiedade? É o primeiro passo que gera angústia, que gera frustração. Quando que ela acontece? Ela acontece quando eu começo a me dar conta de que eu faço e não resolve. Que eu peço, que eu falo e não resolve. Que eu tento e não dá. E não muda. E amanhã é igual. E depois amanhã é sempre igual. E não acontece nada de diferente daquilo que eu gostaria que acontecesse para que eu pudesse me sentir melhor, trabalhar melhor, desempenhar melhor no meu serviço, atender melhor as pessoas com as quais eu preciso atender, enfim. Bom, esse, digamos que seria
o grande ponto, né, que desencadeia todas as outras questões, porque eu chego uma hora que eu não falo mais. E quando eu não falo mais, o meu corpo começa a falar. Eu começo a ter uma dor, e tenho uma dor difusa, e tenho um desconforto, e tenho mais um outro desconforto, e daí eu vou no clínico geral, e daí eu vou no ginecologista, e daí eu faço um monte de exame, e daí os exames dão normal, mas daí o outro me encaminha para outro lá, que daí então quem sabe é não sei o que, né? E assim vai, a gente começa uma via sacra, né? Uma via sacra que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sabe que não está bom, né? Que tem alguma coisa que não está funcionando direito. Eu não durmo bem, eu não me alimento bem, eu fico preocupada. Na hora que eu tenho que ir para o trabalho, eu sinto raiva, eu sinto angústia, né? Eu não tenho vontade de sair de casa para ir para o trabalho. Eu não queria ir, mas eu tenho que ir, porque eu escolhi, porque um dia eu escolhi fazer isso. Mas aí a gente não entende muito bem por que a gente fica assim, né? Por que eu estou brava? Por que eu estou com raiva? Por que eu não quero ir? Por que me dói? Né? Então é uma soma de várias coisas. Grande parte dessas coisas, se não quase todas essas coisas, é isso que eu vim falando para vocês agora, que a gente passou agora um pouquinho nos slides, né? É uma soma disso. E que a gente que está dentro desse contexto não se dá conta. Porque a gente chega num ponto que a gente está tão envolvido com isso, isso se torna parte, né? Parte do trabalho se torna parte da vida da gente. Tem uma coisa na psicologia que a gente fala sempre, que é mais ou menos assim, né? Que o ser humano precisa de 3 coisas para estar bem adaptado. Lembra que eu estou falando da síndrome de adaptação, né? Que é o seguinte: família, a gente tem que ter uma estrutura familiar de alguma ordem ou de algum modo, né? Não necessariamente tem que ser pai, mãe, filhinhos, enfim, mas você precisa ter laços familiares, você precisa ter laços com alguém, né? O trabalho é a segunda perna desse banquinho, né? E a terceira perninha do banquinho é o lazer. Se um desses 3 está meio manco, o banquinho não se estabiliza, né? A gente fica ali, sempre tentando se equilibrar. E eu diria para vocês que o estresse ou a síndrome geral de adaptação no trabalho, ela é uma dessas pernas que está mais curta, ou que está mais comprida, ou que está torta, ou que tem alguma coisa. Porque não permite que eu me equilibre, não permite que eu fique bem. Porque se eu não estiver bem dentro desse contexto do meu trabalho, onde eu passo grande parte da minha vida, anos da minha vida, né, isso vai se refletir na qualidade do meu lazer, porque eu não desligo o botãozinho, né? E na minha vida familiar, as pessoas com as quais eu me relaciono, porque eu também não desligo o botãozinho. Tudo acaba se misturando, porque na verdade nós somos um só. Eu sou a mesma Lídia aqui, como eu sou a mesma Lídia na universidade, como eu sou a mesma Lídia no mestrado, como eu sou a mesma Lídia na minha vida familiar. Então eu influencio, lembra no início que eu comecei a falar para vocês, influencio e sou influenciada constantemente. Então o sofrimento, se numa dessas pernas do banquinho, que está mais curto, que está mais comprido, que está torta, que exige que eu esteja constantemente me adaptando e me equilibrando, vai gerar um sofrimento crônico e vai estourar em algum lugar, especialmente nas doenças psicossomáticas. Porque a primeira coisa que aparece, é o primeiro ponto que aparece. Bom, os transtornos envolvidos, então, nessa questão das doenças psicossomáticas relacionadas ao problema do banquinho, né, de que a gente não está bem equilibrada, né, especialmente a perna do trabalho, que é o foco pelo qual a gente está conversando aqui, né, seriam, então, no primeiro momento, os transtornos cardiovasculares, né, isso também é estatística, não sou eu que estou inventando, né, isso são dados, né, dados oficiais. A questão da hipertensão arterial, das arritmias, né? A hipertensão arterial é a pressão alta. A pressão alta é um grande sinalizador, em pessoas jovens especialmente, né? De que existe alguma disfunção. O que acontece? Quando a gente fica nervoso, por exemplo, o coração da gente não começa a acelerar e bater mais rápido? Quando você leva um susto, quando você tem uma notícia, às vezes, que pai, agora o que eu vou fazer?
Nesse momento, os nossos batimentos cardíacos aumentam, consequentemente a nossa pressão cardíaca, porque o coração começa a bater mais rápido, bombear o sangue com mais força, mais pressão, a nossa a pressão arterial aumenta. Muito bem, e aí a pressão aumenta, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não acontece nada. Na quinta, na sexta, eu começo a passar mal, começo a ter falta de ar, começo a ter tontura. E aí eu vou para o pronto-socorro, porque eu tenho um mal-estar muito grande. Eu chego lá, mede minha pressão, tá? Sei lá, 18 por 12, 20 por 12, 20 por 13. E aí o que o médico faz? O médico coloca a gente deitadinho lá, dá um remedinho, põe embaixo da língua, fecha a porta do quarto lá e deixa a gente descansando, para que o nosso corpo volte a funcionar devagarinho, a pressão estabilize e a gente possa retomar as atividades. Mas na verdade ele faz mais uma coisa que a gente não se dá conta. Sabe o que é? No momento em que a gente para e deita, a gente relaxa. A gente para, né? E aí o pensamento também começa a parar, também começa a andar mais devagar, e a gente vai soltando, vai relaxando e vai melhorando. Com isso, o que acontece? A desadaptação causada pela ansiedade, ela diminui. Ela diminui. E a gente, posteriormente, retoma as atividades do trabalho, sai lá do repouso, enfim, e volta, né? Outras, os transtornos respiratórios, né? Existem as doenças típicas, né? Psicossomáticas. Asma, síndrome de hiperventilação, a rinite, né? Agora essa mudança de clima e também acaba precipitando também bastante. Mas esses 3 itens eles são bastante importantes porque todos eles estão relacionados ao aumento da ansiedade. Tá? Tem grandes componentes, eu diria para vocês que 60% a 70% do desencadeamento dessas doenças, da asma, da síndrome de hiperventilação e da rinite, são psicológicos desencadeadas pela desadaptação e pela ansiedade. Né? O que é a asma? A asma é uma forma de falta de ar. Quando a gente fica nervoso, tem algumas pessoas que tem falta de ar, começa a hiperventilar ou hipoventilar, né, em relação à ansiedade, por conta da ansiedade. Os transtornos endócrinos, então, a hipoglicemia, a diabetes, né? A hipoglicemia é a queda. Hiperventilação, síndrome de hiperventilação. É quando eu respiro muito rápido e muito superficialmente e eu tenho tontura, eu tenho mal-estar, meu coração começa a bater muito rápido, assim, e nos casos mais severos, quando eu estou muito ansioso, eu tenho a sensação de que eu vou morrer. Eu fico tão mal, que não consigo respirar, não consigo, e acho que tenho a sensação subjetiva de uma morte iminente, né? Tem um outro nome para isso também, respondendo a sua pergunta, né? Síndrome de hiperventilação, que ela é, digamos assim, o ponto-chave da crise de pânico. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, conhecido, sabido de pessoas que têm contado para vocês, tive uma crise de pânico, né? Passei muito mal, fiquei muito mal. O que é a crise de pânico? É uma síndrome de hiperventilação, onde a pessoa começa a não conseguir respirar, começa a suar as mãos, o coração acelera 1000, né? E isso demora às vezes segundos, às vezes 1 minuto, um pouco mais, 1 ou 2 minutos, e a pessoa entra num sofrimento enorme, terrível. E como é que isso passa? Quando diminui o agente causador. Geralmente o agente causador é um agente causador da ordem da psicossomática. É uma reação do corpo em relação a um sofrimento psicológico que está acontecendo. Muitas vezes o sofrimento nem é muito claro para a pessoa, mas ela tem uma certa noção de que isso está associado a algumas coisas. Tá? Bom, os transtornos endócrinos, né? A hipoglicemia é o pouco açúcar, né? Quando a gente tem pouco açúcar, a gente tem tontura, a gente tem vertigem, a gente passa muito mal também, né? Por isso que é importante sair de casa de manhã e tomar café. Nem que seja um cafezinho preto só, com açúcar, com adoçantezinho, enfim. Colocar alguma coisa, ou um carboidrato, comer um pãozinho, né? Isso é importante, uma fruta. Nunca levantar da cama, sair e ficar de estômago vazio durante horas até a hora do almoço, né? Então,
isso previne uma hipoglicemia, uma crise de hipoglicemia que é baixa, queda de glicose, de açúcar circulante, que é a falta de energia. E esses episódios muitas vezes são modificados, são piorados por conta da ansiedade. É uma soma de características, é uma soma de sintomas, mas todos eles têm um fundo ansioso, todos eles têm a ver com alguma coisa que não está funcionando bem nesse tripézinho da nossa vida, né? Que é o trabalho, a família, o lazer, né? A gente precisa se divertir e um pouco também, né? Manter as coisas em ordem. Os transtornos gastrointestinais, então, né? Os transtornos esofágicos, refluxo é o principal deles, né? A dispepsia é aquele sintoma de que parece que a gente engoliu papel e fita durex e o estômago está embrulhado, empacotado, né? Que você não pode com nada. Toma um chazinho, ai, dói. Come uma bolachinha, dói também, né? Então, assim, aí você vai no gastro, ele vai fazer uma endoscopia e vai aparecer lá seu estômago que está tudo bem, que não tem nada. Mas você tem aquele incômodo, tem aquele bolo, aquele nó, né? Esse transtorno esofágico também tem um outro nome. Sabe qual é? Eu estou com um nó na minha garganta, que eu não sei o que é e nem por quê. Recebi uma notícia, ou estou com uma pilha de processos para ver, tenho várias coisas para desdobrar, né? Me dá um nó na garganta e tenho um compromisso hoje a tal hora, né? E não posso ficar até mais tarde, ou tenho prazo, ou tenho as metas para cumprir, né? Que dão um embrulho no estômago, um nó na garganta, porque às vezes a gente se dá conta de que aquilo parece humanamente impossível de se cumprir, de se terminar. Então, a síndrome de cólon irritável, né? A úlcera péptica é já um efeito, digamos, bem mais grave da síndrome da adaptação, né? Que compõe todos esses sintomas. A síndrome do cólon irritável é assim. Por exemplo, hoje em dia, a maioria das instituições, elas são mediadas, elas são fiscalizadas por auditorias, né? Por agentes fiscalizadores, que vão verificar se o trabalho, se as metas, enfim, estão sendo cumpridas adequadamente. Muitas vezes, por conta da demanda muito alta do trabalho, né, e por conta de algumas características pessoais em que eu não consigo ficar tão bem adaptada assim ao meu contexto do trabalho, como eu posso ter uma síndrome de hiperventilação, como o colega falou aqui há pouco, eu posso ter uma síndrome de intestino irritável. O que é? É dar uma dor de barriga, filha da mãe, que eu tenho que sair correndo para o banheiro e não consigo sair de lá. Então, assim, mas eu não comi nada de diferente, eu não tenho nada de... mas o meu intestino solicita que eu saia, que eu não posso ficar aqui. Também vou depois no gastro, no proctologista, vou fazer exame, vou fazer isso, fazer aquilo, para ver se eu tenho pólipo, alguma coisa assim, porque isso começa a acontecer numa certa sequência. E também não se acha nada, também não tem nada. Aí se investiga se está relacionado à dieta ou não, né? Aí a pessoa muda a dieta, mas ela continua dali a pouco fazendo também, novamente, sintomas assim. O que é isso? É a ansiedade, é o estresse, é o desgaste, é o cansaço, né? É os mecanismos de defesa do nosso corpo que dizem assim, socorro, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Porque assim, não dá. Meu corpo está pedindo socorro. Os transtornos dermatológicos, né? Prurido, cera, hiperidrose, mãos que suam, pés que suam, dermatite atópica, as alergias, né? Alopecia, queda de cabelo. Os homens sofrem um pouco mais, as mulheres um pouco menos, mas enfim, né? Tem um colega aqui que já deu uma... ainda bem que tem bastante recursos, né? Bastante shampoo, bastante terapia, bastante creme, bastante coisa, né? Tecnologia, graças a Deus, também funciona. Bom, a psoríase, que é uma doença de pele que dá uma descamação nas mãos, nas dobras, né? Joelhos, cotovelos, enfim. As regiões mais quentes, né? Atrás do joelho, no pescoço, dobra do braço. O herpes labial, principalmente, né? Herpes de face. O vitiligo,
Algumas pessoas, vocês também já devem ter visto, né? Algumas pessoas que têm umas manchas esbranquiçadas na pele, mas que não é um machucado, assim, não é uma ferida, é uma mancha branca que mostra apenas uma tonalidade diferente da pele e que não tem cura. Não existe um tratamento ainda adequado, não se descobriu. Agora, o que se sabe é que no momento em que essa pessoa diminui a carga de estresse dela, as manchas diminuem e a pele volta a pigmentar, do mesmo modo a alopécia. No momento em que a pessoa estabiliza algumas questões emocionais dela, o cabelo para de cair. O colega deu uma olhada aqui para mim, deu uma risadinha, né? Claro que, para aliviar um pouquinho, vou dizer que, no caso dos homens, nós temos um traço genético também, né? Vamos aliviar um pouco, né? Certo. Bom, questão da dor crônica, né? As lombalgias, dor nas costas, né? Aí nós entramos na ergonomia também, né? As cefaleias, que são as dores de cabeça, dor pré-menstrual para as mulheres e a famosa fibromialgia, que é triste, né? Que causa um sofrimento enorme, enorme, enorme e uma verdadeira peregrinação de consultório em consultório, de médico em médico, né? De medicação em medicação, na tentativa de aliviar isso. Transtornos imunológicos, o lúpus, no caso mais grave, são as doenças autoimunes, também desencadeadas pela ansiedade, pela síndrome de adaptação. Depressão imunológica específica está muito relacionada à sensação subjetiva que se tem em relação, nesse contexto, ao trabalho, né? Relacionado à frustração, à falta de expectativas e outras questões nesse sentido. Em especial, eu gostaria de trazer para vocês uma coisa chamada Síndrome de Burnout. Alguém de vocês já ouviu falar? Síndrome de Burnout? Sim, não. Sim. Ah, legal, isso mesmo. A Síndrome de Burnout, ela é uma doença que acomete pessoas que se ocupam de cuidar de outras. A Síndrome de Burnout tem umas pesquisas que falam, sim, eu vou trazer isso, assim, que um pouco existe uma referência, né, na ciência, na bibliografia, na pesquisa, né, que relaciona, sim, sem dúvida, mais as mulheres. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que está relacionado às mulheres por quê? Por que o senhor acha que está relacionado mais às mulheres? Qual é a sua opinião? Competitividade para saber se está mais bonita que a outra, está certo. Eu não posso discordar totalmente do senhor, mas eu gostaria de complementar a sua fala, né? De dizer que as mulheres sofrem mais por conta da jornada, por conta dupla, sim, dupla, tripla, sim, quádrupla, sei lá, né? Depende tanto quanto a gente, enquanto mulher, quer abraçar muitas vezes, né? Mas, sem dúvida, o senhor tem razão quando diz que ela é predominantemente feminina, mas os homens também estão quase ali, também pelo esgotamento, né? Mas as mulheres, sem dúvida, elas ficam mais expostas pelo fato de que termina o trabalho, da sua profissão, da sua jornada laboral, e aí tem um mercado para fazer, tem o filho, tem a casa, tem o passarinho, o papagaio, e assim vai, né? Cachorro, gato, quem tem que estar bonito, cheiroso para o marido também, e para elas mesmas primeiro, né, meninas? Por favor, me ajudem primeiro para nós, né? Isso aí. Isso mesmo, exatamente, bem isso, né? Claro, né? Nós somos... Certo. Eles acabam se beneficiando, não é, meninas? Eles acabam se beneficiando, sem dúvida. Isso é verdade, né? Mas a síndrome de Burnout, ela representa o que a gente poderia dizer que é o síndrome, o chamado do saco cheio, do não aguento mais, que estou até a tampa, não quero mais saber de nada. Chutar o pau da barraca, chutar o balde, qual é outro termo mais que a gente pode dizer, né? Para esse estado emocional que a gente fica quando a gente está exausto. A gente deixa
a coisa toma uma proporção assim do quase inadministrável, né? Eu coloquei uma figurinha aqui para tentar ilustrar um pouquinho, né, como alguém com dificuldades ou estresse ou síndrome de adaptação ou burnout mais ou menos fica, né? Olha lá, é 4 da tarde e a criatura está daquele tipo, né? Se escabelando, né? E falta 3 horas para acabar o expediente, são só 4 da tarde, olha lá. Então, como? Pois é, tem um homem, mas é para tentar equilibrar, sabe? Tentar equilibrar um pouquinho no meio dessa fala, né? Síndrome de Burnout, então, ela é uma resposta ao estresse ocupacional crônico, que é caracterizado pela desmotivação, desinteresse, um mal-estar interno, né? É uma sensação subjetiva de que não estou bem, de que não estou legal, de que não é o que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, e todas aquelas outras perguntinhas, né, que vêm e que aparecem naquele momento onde a gente está realmente muito cansado, né? Uma insatisfação ocupacional. Será que eu fiz a escolha certa por essa profissão? Será que era isso mesmo que eu queria para fazer o resto da minha vida? Ou pelo menos por muito tempo da minha vida? Parece, então, afetar em maior ou menor grau profissionais que lidam com outras pessoas que resolvem problemas dos outros, que é o meu caso e o caso de vocês também, né? Tem também um outro grupo de profissionais que são os bombeiros, os policiais militares, os médicos, psicólogo, médico, servidor público, bombeiro, todas as pessoas que se envolvem e que assumem responsabilidades pelos problemas dos outros, além dos seus próprios, né? Olha só o tamanho disso. O termo burnout, então, é uma composição de burn, queima e out, exterior, sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se física e emocionalmente, até a exaustão, passando a apresentar um comportamento agressivo e irritadiço. E é interessante que a pessoa não nota, a pessoa não percebe que ela começa a mudar. Quem nota é o colega que trabalha muitas vezes por um período de tempo determinado, já um longo período, meses, às vezes anos, com a pessoa no mesmo setor, dividindo as tarefas, enfim, percebe que a pessoa começa a gradualmente mudar. A família começa a notar que a pessoa também começa a mudar. E a pessoa não se vê, a pessoa só vai se fazendo. É como se a pessoa fosse, eu vou tocando a bola, né, para ver onde é que dá. Eu vou indo. Não sei bem para onde está indo, mas vai. Os primeiros anos da carreira profissional são onde essa composição de características ou de sintomas, como a gente pode chamar, ela aparece. Interessantemente que a gente pensa assim, não, são pessoas que já estão 15 anos trabalhando no mesmo trabalho, 20 anos, né? Na verdade não é menos anos de trabalho. Já vou explicar para vocês por quê, né? A preponderância, então, do transtorno das mulheres, senhora acertou, associada a outros transtornos emocionais, né? Já vou explicar mais um pouquinho. A desarmonia nos relacionamentos interpessoais. Então, por que ela acontece nos primeiros anos da vida profissional? Por que uma preponderância? Por que é associada a outros transtornos? E por que a desarmonia nos relacionamentos interpessoais? Bem simples. Na verdade, existem características da própria personalidade da pessoa que podem e que facilitam e que realmente desencadeiam o burnout. Eu diria para vocês que é a soma das duas coisas, de modo bem resumido, né? São as características pessoais da pessoa, né? De personalidade dela. Ela é alguém comprometida, preocupada com o trabalho, preocupada em resolutividade, em dar conta, em resolver, né? Somado aos fatores do trabalho em si, do contexto institucional, por exemplo, de toda uma máquina, de toda uma série de ferramentas que impedem esse movimento de progressão. Então a pessoa começa a sofrer com isso, começa a sofrer, e começa a desencadear os primeiros sintomas. Eu diria que são as pessoas mais comprometidas com o trabalho, mais responsáveis, mais preocupadas, são aquelas que sofrem mais e que estão mais predisponentes a desenvolver burnout. Aquela pessoa que leva o trabalho assim, se deu, se não deu também, não tem problema nenhum, meu negócio é só cumprir o horário, essa pessoa nunca vai ter burnout. Nunca vai sofrer
sofre de síndrome da adaptação? Quem sofre de adaptação, imagino que todos que estão aqui, em alguma medida assim, são pessoas que são comprometidas e preocupadas com o desempenho do seu exercício profissional, que estão ali por uma escolha que fizeram um tempo atrás, né, e que querem fazer alguma coisa pelo outro, certo? E causa sofrimento, e muito. O burnout, então, é uma combinação do que eu falei anteriormente para vocês, que é as características individuais e as características do ambiente ou do trabalho. As duas coisas, eu diria. Né? O qual geraria excessivos e prolongados momentos de estresse no trabalho. Então, a soma dessas características, eu ser alguém que é comprometido, que é preocupado, que quer resolver as coisas, que quer fazer as coisas, que se importa, que está ali comprometido com aquilo, e daqui a pouco se vê enrolado em questões outras relacionadas à instituição, ao gerenciamento, a outros fatores em que ele não tem o controle sobre isso. Com o passar do tempo, vai desenvolver alguma forma de sofrimento, alguma forma de insatisfação, de frustração, e que vai desencadear problemas físicos, sim, porque a gente é ensinado desde muito pequeno que a gente não fala o que sente, tampouco o que pensa. Os meninos são ensinados desde muito cedo que não pode chorar, não pode reclamar, porque você tem que ser homem. E as meninas são ensinadas que você tem que ser forte, porque veja, um dia você vai ser uma mãe de família, você tem que suportar, você tem que conseguir, né? E com isso a gente é ensinado desde muito cedo que manifestar muitas vezes um sofrimento que não é um sofrimento físico, mas um sofrimento emocional, né? De uma insatisfação, de uma dificuldade, né? De alguma coisa, não é permitido. E aí o nosso corpo começa a falar. Eu circulo bastante no meio médico, né? Por conta de ser casada com um, então você acaba convivendo com os colegas do marido nas suas mais diversas especialidades e a gente ouve muitas coisas, né? E eu queria contar para vocês uma coisa interessante acerca disso que eu acabei de falar, que é o seguinte: os pediatras, né? Os pediatras. Bom, os pediatras, eu já ouvi de vários deles em vários momentos, em momentos informais, assim, tem um almoço, uma janta que você se encontra, enfim. E eles diziam assim para mim, pelo fato de eu ser a única psicóloga, mais ou menos, desse meio, desse pequeno grupo do qual a gente convive, diz assim: Lígia, mais da metade das mães e filhos, ou das crianças que vêm aqui para mim, eu tenho que mandar, eu deveria mandar para você, né? Eu tenho vontade de mandar para você. Aí eu falo para ele: mas por quê? Porque, na verdade, essas crianças estão ensinadas errado desde pequena e acabam fazendo sintomas físicos de alguns problemas da frustração ou da desadaptação, né? Claro que daí no contexto familiar, mas muitas vezes profissional também, que se reflete em casa, né? Que são dos pais e não são deles. Né? Então, assim, para vocês compreenderem um pouquinho a magnitude do que o sofrimento no trabalho pode trazer, por exemplo, para a vida doméstica, para a vida familiar. O burnout, enfim, qualquer outra dessas características de doenças ou de disfunções que eu trouxe anteriormente, né? Bom, deixa eu ver o que eu coloquei lá em cima, né? A exaustão emocional se refere a um conjunto de ocorrências muito particulares, né? Que existe, então, uma probabilidade de condutas aditivas da pessoa para aliviar, então, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua infelicidade, a sua frustração em relação ao trabalho. Tenta compensar com café, com álcool, com remédio, drogas ilegais, né? Com essa questão da falta ao trabalho, o absenteísmo que eu falei anteriormente, né? Por que isso? Porque eu não me sinto bem, então, hoje acho que eu não vou. Daí então eu vou ficar. Então eu vou, sei lá, estou com uma dorzinha, não é uma dorzona, né? Mas a dorzinha justifica não ir, não estar. E não é vagabundagem, não. É porque não se sente bem mesmo. Não se sente bem, não se sente confortável, está triste, está magoado, está chateado, não está satisfeito. O baixo rendimento pessoal, né? O distanciamento afetivo dos companheiros como forma de proteção, uma sensação sempre constante de aborrecimento, né? Nada está bom, está tudo está uma caca, para não dizer um palavrão, né? Feio, né? Não é correto a gente falar. Mas é aquilo que eu falei anteriormente, né? Não, vontade de chutar o balde, de dar um fim naquilo ali, porque está ruim.
As atitudes cínicas, muitas vezes, elas são uma forma de manifestar um desacordo, uma disfunção, um desagrado, um sofrimento. Né? Então, assim, a pessoa se torna fria, cética, cínica, né? Com os próprios colegas. Uma impaciência, uma irritabilidade, um sentimento de onipotência, sentimento de desorientação. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou inventando isso? Aonde que eu estava com a minha cabeça? Incapacidade de compreensão, de concentração, sentimentos depressivos, né? De tristeza, de choro. Né? Não sei o que me deu. No final da tarde me dá uma tristeza todo dia, uma tristeza que eu tenho vontade de ir embora, sumir, desaparecer. Isso diz muito, né? Daquela pessoa e da circunstância na qual ela está inserida naquele momento em que ela se sente efetivamente assim. Frequentes conflitos interpessoais no ambiente de trabalho e dentro da própria família, né? Que mostram um desacordo, que mostram alguma coisa que não está funcionando bem. E ela se comporta em todos os níveis, como eu falei antes, a gente é o mesmo aqui, é o mesmo na família, é o mesmo com os amigos, né? Então, nem sempre esse negócio assim, porque tem que separar o trabalho da vida pessoal. Gente, nós somos um só. Se eu estou bem em casa, eu estou bem no meu trabalho. Se eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem em casa também. É difícil compartimentar isso, né? Não se trata de discutir, por exemplo, os processos com o marido.